Bom, gente, nesse vídeo eu vou falar sobre solução do sistema linear de equações. Tá? Não é o tópico do curso, né? O curso é volumes finitos, mas dada a importância disso, acho que vale sim uma aula, na verdade é uma aula que a gente tem, que é falar um pouquinho sobre os sistemas lineares. Tá? Eu vou dar uma pincelada, vou falar das coisas mais importantes, tá? E destacar o que vocês devem prestar atenção e coisa e tal. É muito importante. O sistema linear é uma das coisas mais importantes e vocês vão ver agora que é o que mais o código faz, na verdade, né? Então, para poder falar do sistema linear, vocês têm que começar a entender como é que é montado o sistema linear, né? Isso tem que começar a ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Então tá na hora de começar a fazer exercício, fazer os exercícios, resolver os problemas, aqueles que eu propus, ao custo de vocês perderem o fio da meada. Daqui para frente eu vou assumir um monte de coisas que vocês já sabem, e isso pode vocês perderem, não conseguir me acompanhar, tá? Então o sistema de equações lineares eu escrevo, como eu discretizei aqui em 16 volumes, eu vou escrever uma equação para cada volume. E cada equação ela vai ter 16 elementos. Tá? A maioria deles é zero, mas ela teria 16 elementos. Tá? Então a matriz de coeficientes ela teria mais ou menos essa cara aqui. Ó. Ela tem 16 equações, uma para cada elemento, para cada volume, e 16 elementos aqui, né? 16 posições aqui, seria uma para cada volume também. Tá? O que acontece? Essa é uma malha estruturada, tá? É o ideal, essa é a malha ideal, né? Que ela seja estruturada, que ela vai gerar uma matriz diagonal. Olha aqui, ó. Não ficou perfeito aqui, mas eu acho que a frescurização dá para entender, né? Que eu tenho os APs aqui em rosinha, depois tem esse azulzinho aqui, os AE e o AW, né? Que são os que estão bem do ladinho, e mais adiante eu tenho o ANorte e a Sul. O que seria isso aí? Ó? Se você prestar atenção, por exemplo, ao volume 10 aqui, ó, o AP é o 10, o AE o 11, o AW o 9, o AS o 6 e o AN o 14. Tá? Então, cada volume vai ter 4 vizinhos na discretização bidimensional, e é a discretização mais simples. Né? Então, cada volume tem 4 vizinhos. Obviamente, os volumes de fronteira eles têm menos vizinhos. Por exemplo, o volume 1 ele só tem o vizinho à direita, que é o 2, ó, o 2, e o vizinho de cima, que é o norte, que é o 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele só tem 2 vizinhos. Então, a matriz só tem 3 pontos. Esse volume 2 aqui, ó, ele não tem o sul, mas ele tem o 1, que é o oeste, o W, o 3, que é o E, e o 6, que é o norte. E assim vai. Então, para uma malha estruturada, eu sempre vou ter uma matriz diagonal desse tipo aqui. Tá certo? E o que é a malha estruturada? Você tem que ter mais ou menos tipo isso aqui. Ó. O elemento não precisa ser retangular. Não precisa ser retangular, não precisa ser quadrado. Tá? Ele pode ser um retângulo, por exemplo. Mas ele tem que ter 4 vizinhos e ser bem definido quem é o vizinho da esquerda, o vizinho de baixo, o vizinho de cima e o vizinho da direita. Tá? Então aí você tem uma malha estruturada. E além disso, tu tem que numerar ela de forma estruturada, ou de forma sequencial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tu não fizer a numeração desse jeito, essa matriz aqui fica o que a gente chama de matriz esparsa. Cada linha vai ter 3 elementos, vai ter 5 elementos, mas os elementos estão perdidos aqui, esparramados em qualquer ponto aqui, né? Então aí tu não vai ver uma matriz diagonal, tu só vai ver, na verdade, a diagonal principal aqui, né? A diagonal do centro. Então, é o que normalmente os solvers, os geradores de malha fazem, eles geram uma matriz esparsa. E aí, se vocês prestarem atenção lá no OpenFOAM, no Fluent, CFX, sei lá o que vocês estiverem usando, existem os condicionadores, os pré-condicionadores, que eles condicionam a matriz de coeficientes antes da solução.
Então eles tentam deixar a matriz o mais organizada possível para facilitar a solução. E o mais organizado possível é tentar deixá-la o mais próximo disso que vocês estão vendo aqui, ó, de matriz diagonais. Uma matriz com diagonais, nesse caso bidimensional com 5 diagonais. Tá bem? Isso é bem importante. Ó. Note que a maior parte dos elementos são não zeros. E essa malha é pequena, essa malha só tem 16 por 16 volumes. Tá? Então, aqui, isso aqui do livro do Maliska, ele traz uns números bem interessantes. Ó. Então, se a malha tiver 10 por 10, né, 10 por 10 elementos. Então ela tem 10 elementos em X, 10 elementos em Y. Então, na verdade, ela tem 100 elementos. Né? Por que dá 10 na quarta aqui? Não, é isso, tá. Tá, sim. A malha vai ter 100 volumes, tá certo? E a matriz coeficientes vai ter 100 por 100 elementos. Porque para cada volume você tem uma equação. Então são 100 equações. Então a matriz coeficiente vai ser 100 por 100 elementos, que é o 10 na quarta. Tá? Então a malhazinha 10 por 10, 10 por 10 elementos é maior que essa aqui, né? Essa aqui tinha 4 por 4 elementos, tá? A matriz 10 por 10 elementos, ela tem 10 por 10 volumes, ela tem 10 na quarta elementos. Ó, desses, 500 são não zeros, que são esses que estão destacados aqui. Ó. É um percentual até significativo, ó, 5%. Mas já é pequeno. Se a matriz for maior, ela tiver 160 mil volumes, elementos, desculpa, 20 por 20 dá 400 volumes, 160 mil elementos, né, da matriz, ela vai ter 2.000 não zeros e apenas 1,5%. E esses 2.000 vão representar apenas 1,5%. Então, quanto mais volumes tiver a matriz, quanto mais elementos tiver a minha matriz coeficiente, quanto mais volumes tiver a malha e mais elementos tiver a minha matriz coeficiente, a quantidade de não zeros é menor. Então, vocês têm que ter em mente que em modelagem computacional, você não pode levar em consideração zeros na hora de resolver o sistema de equações. Isso é um tiro no pé, fica inviável. A gente tem que usar métodos, técnicas que trabalham só com os elementos não zero. Aquilo que vocês aprenderam, muitas daquelas técnicas que vocês aprenderam lá em álgebra, que usa a matriz inteira, não funciona para nós. Porque o tempo para você processar todos esses zeros é absurdo. Tá? Então, esse é o primeiro detalhe. Tá? Aqui não foi. Então, aqui, ó, nos problemas que a gente resolve de mecânicas fluidos, eu já testei isso, já me dei a curiosidade de testar isso num código. Tá? Não pode ser um código muito pequeno, tem que ser um código maior. Né? Porque o código muito pequeno você não vai conseguir ter essa noção. Mas uma malha grande, aí, sei lá, com 100 mil volumes, sei lá, não precisa tanto, mas sei lá, uns 20, 30 mil volumes, talvez 10 por 10, talvez até mais, sei lá. Mas eu não me lembro a malha que eu testei, mas com certeza a maior parte do tempo de processamento do teu programa que você fez lá, ele vai passar resolvendo o sistema de equações. E quanto mais volumes tiver, maior vai ser esse custo computacional para resolver o sistema linear. Tudo acaba no sistema linear. Isso é o que dá mais trabalho, isso é o que consome o tempo. O computador fica lá horas e horas resolvendo o sistema de equações lineares. Dias resolvendo o sistema de equações lineares. Bom, qualquer sistema de equação linear pode ser escrito dessa forma aqui. Né? Você tem que lembrar lá de álgebra. Uma matriz de coeficientes vezes um x, que seria o vetor incógnita, é igual a um termo fonte, que é o b ali. Né? A gente divide os sistemas de equações em dois tipos. Os métodos diretos, que trabalham com todos os elementos da matriz. Tá? Ele é um método direto. Por que ele é direto? Porque ele resolve, ele não itera. Ele faz lá X operações e obtém a solução. Tá? É bom, porque daí não tem divergência. Né? Você sempre vai ter a solução daquele sistema, tem solução, tu vai conseguir. A menos que tenha erros. Os sistemas são tão grandes que às vezes os erros numéricos, né, podem levar a uma solução, a uma divergência, achar alguma coisa maluca, uma divisão por zero, alguma coisa assim. Mas não é muito comum, não é? Até porque a gente não usa métodos diretos, tá? Mas os sistemas são muito grandes, pode até acontecer isso. Mas em teoria, se você calcular tudo com precisão,
não vai ter iteração. Você vai fazer lá N operações e vai resolver aquele sistema. Ó, eles não precisam de um chute inicial, tu não tem que te preocupar com a aproximação inicial, mas eles são muito lentos, tá? Porque ele sempre vai fazer aquele número de operações lá, que é proporcional ao número de elementos da matriz. Se a matriz só tem 0, não importa, ele vai sempre fazer aquele número de operações. Então a nossa alternativa é a utilização de métodos iterativos. Tá? Eles usam, a vantagem deles é essa, eles usam apenas os termos não zeros da matriz. O custo, obviamente, eles necessitam de uma aproximação inicial, precisa do chute, e o chute é muito, muito importante. Quem já teve a oportunidade de brincar com isso sabe que, se não, dependendo do chute inicial, o teu sistema diverge. Tá? Então isso é uma condição importante, a inicialização das variáveis. Tá? Eles são rápidos se comparados com os métodos diretos, principalmente para sistemas grandes, né? Para sistemas pequenos não, mesmo. Talvez os diretos fossem, em alguns casos até sejam mais rápidos, porque eles não iteram, né? E eles têm a famosa divergência, né? O problema é que ele diverge, né? Então depende do chute inicial, depende da discretização, depende de um monte de fatores, tá? Quanto maior o sistema, as chances de divergir são maiores, tá? Quanto maior o sistema, mais você vai ter que iterar. Então, eu estou tentando dar uma ideia dos prós e contras dos dois métodos, mas os métodos que são utilizados são métodos iterativos. Não tem como usar métodos diretos. Tem meios híbridos assim, mas eles são iterativos, na verdade. Eles pegam métodos diretos e fazem aproximações para tornar ele iterativo, que é o caso da ILU, Incomplete LU Decomposition, né, que é a decomposição da matriz LU incompleta. São os mais, não sei se são mais utilizados, mas é bem comum você ver esse tipo de método. Então tá, então eu vou falar um pouquinho sobre os métodos diretos, um pouquinho sobre os métodos iterativos, vou dar as diretrizes básicas. Eu acho que vocês têm que implementar todos esses, tá? É bem tranquilo, não tem nada de demais, você já deve ter feito isso lá em cálculo numérico alguma vez na vida, para ter uma ideia de como as coisas funcionam, tá? Os métodos diretos, os que vocês conhecem, ó, eliminação de Gauss, a decomposição LU, a inversão de matriz coeficientes. Isso aí é completamente inviável, a inversão de matriz coeficientes, né? Inverte a matriz inteira, né? Eliminação de Gauss e LU são os clássicos, tá? Provavelmente vocês já até fizeram algum programa no passado sobre eles. Métodos iterativos também. Gauss-Jacobi, Gauss-Seidel, o SOR e o TDMA. Os dois primeiros ali tenho certeza que vocês já ouviram falar. O SOR é um Gauss-Seidel modificado. O TDMA é um pouquinho diferente. E ainda o que eu falei, ó, a decomposição LU incompleta. A decomposição LU não é exatamente um único método. Ele se baseia na decomposição LU, mas depende de como você faz a decomposição, existem várias versões desse método. Assim como a decomposição LU completa, né? Existe mais do que um algoritmo para fazer as operações lá que você precisa. Tá? Então eu vou falar desses aqui. Existem muitos outros. Muitos outros. Tá? Esses aqui são suficientes para dar uma ideia geral do que acontece. De como essas coisas funcionam. Bom, a eliminação de Gauss. Clássico. Tá? De álgebra. Você pega uma matriz cheia aqui, né? A matriz sempre representa o sistema de equações, né? Cada linha é uma equação, né? Então essa é aquela matriz expandida, eu não me lembro o nome dessa matriz aqui, tá? Mas é aquela matriz que tem a matriz coeficientes e o termo fonte aqui, tá? E aí você faz operações algébricas para transformar ela numa matriz diagonal superior ou inferior, tanto faz. E aí você faz uma regressão, ó, daqui, não sei se o termo certo é regressão, mas nesse último ponto aqui tu consegue calcular o x3, ó, né, que vai ser esse valor, esse vetor é conhecido, que vem das condições de contorno lá, algum termo fonte, alguma coisa, os coeficientes são conhecidos, então quando você monta a matriz dessa forma, esse último termo aqui tu consegue calcular. E aí o que acontece? Calculando o x3, tu consegue calcular o x2, porque você já conhece o x3. E assim, sabendo x2 e x3, calcula x1. E aí você vai calcular todo mundo.
Tá? Você faz uma regressão aqui, né? O que ocorre? O método é lento. Ele é proporcional ao número de operações 2 vezes n ao cubo sobre 3. N ao cubo, imagina o número de elementos ao cubo. Claro, se a matriz tem 3 por 3 é barbada, faz à mão isso. São poucas operações, né? 3 por 3 dá 3 vezes 3, 9, dá 27 operações. É tranquilo. Mas bota 10 por 10, né, já começa a ficar absurdo, porque cresce com o cubo. Então o número de operações torna esse método inviável. Eu não vou dar grandes explicações, tá? Esses algoritmos estão em tudo que é lugar. O curso não é de solução de equações lineares, tá? Só vou dar uma passada. A decomposição LU é bem elegante, eu acho bem legal a decomposição LU, né? Então ela faz basicamente o seguinte, ó, partindo daquela nossa matriz lá, ó, daquele nosso sistema original na forma matricial, né, a matriz coeficientes vezes o vetor incógnito é igual a B, você reescreve ele dessa forma, ó, onde LU, o L indica de lower e U de upper. Então é uma matriz diagonal superior e uma matriz diagonal inferior e uma matriz diagonal superior. Então ele divide em dois sistemas aqui em que você consegue aplicar o que a gente faz lá no método de Gauss, fazer aquela regressão, vai do último elemento para o primeiro, calculando a solução. E aí ele faz um truque, ó. Primeiro ele pega esse UX, chama de D, e resolve um sistema com essa matriz L aqui, para calcular o D. Uma vez calculado o D, daí aqui é D, ó, tem um errinho aqui, ó, tá, mas agora segue. Aqui onde eu botei B, aqui é D, né? Então você sabe que o X é igual a D. E aí você consegue obter a solução. O truque está onde? O truque está em achar essas matrizes L e U. E aí a gente tem algoritmos. Não é difícil chegar nesses algoritmos, né? Quem tiver curiosidade é só procurar um livro aí de álgebra aí, que vocês vão ver esse algoritmo. Os algoritmos clássicos são o do Liro e o Cholesky. Tá? Para dar uma matriz A, você decompor ela em duas matrizes L e U e fazer rapidamente. E depois resolver o sistema. Olha, ela leva esse método leva metade do tempo da eliminação de Gauss. Mas ainda assim é inviável. N ao cubo é muita operação. Tá? Lá, lembra que a operação de Gauss era 2n ao cubo. Né? Então, uma passada. São métodos clássicos. Tá? Nem vou falar da inversão de matriz porque não faz sentido nenhum para nós aqui. Tá? Alternativamente aos métodos diretos, a gente tem os métodos iterativos, tá? Que são os que são efetivamente utilizados em CFD. Tá? Como eu falei, o tempo de processamento dos métodos diretos é muito grande, então a alternativa é usar os métodos iterativos. A desvantagem é que ele pode ou não convergir. Eu já falei sobre isso. Tá? Então eu vou falar dos principais. Tá? Aqueles que você já conhece, e vou dar umas dicas, algumas coisas gerais. Então, ó, é importante que todos estejam familiares e confortáveis com essa equação aqui. Ó. Ela representa toda essa matriz aqui. Ó. Essa equação representa, na verdade, um sistema de equações. Está representando toda essa matriz aqui, mais o termo fonte, mais o vetor incógnito que eu tenho, mais o termo fonte que eu B. Tá bem? Então tem que estar familiarizado. Está na hora de começar a fazer os exemplos, de começar a resolver os problemas para poder acompanhar, para saber o que eu estou falando. Senão vocês vão começar a ficar perdidos. Então, ó, aquela matriz ali, aquela sistema ali, aquela equação, ele pode ser representado por essa matriz, e no caso é uma matriz diagonal, que tem os termos AP, AI, o AI está aqui, AW, AS e AN, como eu já tinha explicado antes. Certo? Os principais métodos, os mais comuns, né, e os que dão a ideia de como as coisas funcionam, né, é isso que a gente precisa. Né? Então, Gauss-Jacob, estimar o campo inicial de temperatura, eu preciso chutar, calcular as novas temperaturas, então nota, eu só isolei o TP aqui. E eu botei um índicezinho, ó, K mais 1 é a iteração que eu quero calcular lá, a ituação atual, e K é a iteração anterior, o valor que eu já conheço.
Então, com base no que eu já conheço, eu consigo calcular o que já tem agora. Parecido, não é a mesma coisa com a solução explícita. Eu vejo que o pessoal confunde a solução do método do sistema linear com a solução explícita. É parecido, é a mesma ideia, mas são coisas diferentes, são conceitos diferentes, tá? Então, eu fiz isso para todos os elementos da matriz, calculei todos os TPs com base no meu chute lá, ou nos valores que eu tinha da iteração anterior. Eu vou verificar a convergência. O que seria verificar a convergência? É ver se o valor que eu estou calculando é igual ao valor que eu tinha anteriormente. Quando o valor calculado é igual ao anterior, pronto, convergiu. Obviamente, igual é lá com o resíduo de 1 vezes 10 na 5, 1 vezes 10 na 6. Não tem nada igual no numérico, né? Se o critério de convergência não foi atendido, eu tenho que retornar lá ao passo 2 e iterar. Aí eu vou fazer 20, 30, 50, 1000, 10.000 iterações, dependendo do problema. Quanto mais equações eu tenho, mais eu vou ter que iterar, porque mais difícil é a solução. Gauss-Seidel é idêntico, só muda aqui, ó. Ele só vai atualizando, ó, aquela informação que ele já calculou, porque o W, se a malha for estruturada, o W sempre vem antes do TP. Lembrando lá a matrizinha, né, o W é o elemento que vem à esquerda, então ele já foi calculado. Se o TP é 10, o W é 9, ele já foi calculado. A mesma coisa o S está lá embaixo, então ele já foi calculado também. Então a ideia do Gauss-Seidel, desse algoritmo que modificou um pouquinho, é de que você atualizar aqui, ó, a informação que tu já tens, não espera calcular todos os TPs para só na próxima iteração atualizar. Não, já vai atualizando aqui já. Né? Claro, esses aqui ainda não foram calculados, né? A direita e o acima, né? Eles ainda não foram calculados, então você ainda usa o anterior. Isso acelera muito a convergência, tá? Muito, muito mesmo. Então isso é uma comparação que vocês devem fazer. Resolve com Gauss-Seidel, resolve com Gauss-Jacobi e compara o número de iterações. E o SOR, que é o sobre relaxações sucessivas, ele é igual, só que ele bota mais um peso aqui, ó. Esse sim é bem parecido com o implícito, né? A solução implícita, né? Você pondera a solução atual, né? Isso aqui é a solução atual, ó. Tu multiplicas por um W em função em relação à solução anterior, que é o TPK da solução anterior. Então ele vai segurando a tua solução, ele evita que a convergência é muito rápida, que pode levar ao sistema a divergir, dá uma maior estabilidade, dá uma estabilidade muito grande no sistema, na verdade. Tá, eu já usei isso aí já me salvou. Quando eu estava fazendo o mestrado, foi esse método que me salvou. Porque o Gauss-Seidel divergia e eliminação de Gauss, decomposição LU era inviável. Tá? Então eu tinha ou que buscar na internet um algoritmo melhor, né? Uma solução melhor, mas aí eu consegui resolver fazendo com esse algoritmo aqui. Eu mesmo fiz o algoritmo porque ele é bem simples. Tá? Então, uma característica, esse Wzinho aqui é um fator de relaxação, né, que os valores recomendados vai de 0,2 a 1,8. Quando a coisa está feia, tu bota ele menor do que 1, que é para relaxar. Se a solução está estável, tu pode acelerar a solução, né? Então você vai usar um valor maior do que 1 aqui. Então dá para brincar aqui com esse valor, né? E pode diminuir bastante o número de iterações se você achar o W ótimo aqui. Notem que quando o W é igual a 1, esse termo aqui se anula e você fica com o Gauss-Seidel. Tá? Então é um Gauss-Seidel modificado. O Gauss-Seidel é um Gauss-Jacobi aprimorado e o SOR é um Gauss-Seidel aprimorado. Tá? Então nada se cria, tudo se copia. Essa é a realidade. E aí a gente vai melhorando, é isso que acontece. Comparando os três aqui, ó. Só mostrando, ó, em azulzinho aqui a contribuição do Gauss-Seidel e em verdinho aqui a contribuição do SOR para o algoritmo original, né? O algoritmo que eu... esqueci de tirar o algoritmo daqui, né? O algoritmo original. Lembra que isso aqui representa eu vou iterar aqui, né, para todos os elementos da malha.
Tá, então é bem tranquilo de fazer isso, é bem simples de implementar. Eu fiz isso naqueles programas que eu botei lá, os códigos que eu coloquei lá para vocês, lá no Ava, lá, tá? Então, como eu mostrei uma linha, né? Uma linha você resolve um Gauss Seidel aqui, né? Em 2 linhas para fazer um SOR. Tá? Então é bem simples. Uma linha que eu digo é um loop, né? Um único loop, né? É uma linha de loop, né? Mas é bem simples. Mas tem que fazer. Eu fazendo é muito fácil. Pegar o meu lá e botar para rodar também. Vai, funcionou. Claro, fui eu que fiz. Mas faz do zero. Declara os vetores. Lê as informações. Declara os APs, AEs, AWs. É isso que tem que ser feito. Tá? Porque aí é que surgem as dúvidas. Eu acho que tem mais um slide sobre eles. Métodos iterativos. Tem, ó. Qual é o problema desses caras? O Gauss-Jacob tem uma convergência muito lenta. O que quer dizer convergência lenta? Tem que iterar. Né? Precisa muitas iterações. Tá? Bom, todos os três, eles têm... O SOR você consegue burlar isso aí, mas ele tem que ser a matriz diagonal dominante. O que é a matriz diagonal? Tem que ser matriz diagonal dominante. Eu não sei se é diagonal... matriz... diagonal dominante. Quer dizer que a matriz principal, aquela matriz dos APs, ela tem que ser maior do que o valor absoluto daquele elemento ali, do elemento do AP, tem que ser maior do que o dos outros elementos. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar um slide aqui, ó. Esse cara aqui, ó, esse AP, ele tem que ser maior do que a soma do resto tudo. Tá? Para mim ter certeza de o resto tudo que eu digo é os outros coeficientes todos, né? Não o produto deles, né? Mas o AP tem que ser maior que a soma de todos os coeficientes. Então o AP tem que ser maior que a E mais a W mais a N mais a S. Para mim ter certeza, para mim ter garantias de que eu vou conseguir fazer a convergência. Por isso é a diagonal dominante. Tá? Isso às vezes é uma restrição. Nem sempre, depende da tua discretização. Durante o curso eu vou voltar nesse ponto aqui. A mesma coisa o Gauss Seidel, ele converge muito mais rápido que o Gauss-Jacob, mas ele tem esse problema dos coeficientes precisam ser diagonal dominante. E o SOR, eu me lembro que foi isso aí que me salvou, porque eu não conseguia a convergência, porque a discretização que eu usava tinha uma parcela lá dos coeficientes que não eram diagonal dominante, não geravam uma matriz com uma diagonal principal dominante. E isso aí me ferrava. Mas aí com o SOR em um W bem pequeno, não sei se era 0,4 ou 0,3 que eu usava, eu conseguia resolver o meu problema. Tá? Então, uma comparação a esses métodos clássicos, eu acho que todo mundo que vai trabalhar com um CFD tem que ter implementado e tem que ter brincado com isso alguma vez na vida. Tá? Eu vou falar de mais 2 aqui. Eu vou falar desse aqui que é bastante importante e quando a matriz é estruturada, principalmente se for bidimensional assim, ele é um algoritmo excelente também. Ele se chama TDMA, Tridiagonal Matrix Algorithm. Ele é um algoritmo que, na verdade, ele é iterativo só para problemas 2D e 3D. Para um problema unidimensional, eu não vou mostrar o algoritmo aqui, tá? Que é um pouquinho mais complicado. E como eu falei, isso não é um curso de métodos de solução de equações lineares. Tá? O meu foco é volumes finitos. Então isso aqui é background. Vocês já deveriam saber essas coisas. Tá? Claro, não tem que saber todos, mas tem que ser capaz de se virar sozinho nisso aqui. Mas esse algoritmo ele é bem interessante. Tá? Se a matriz for um problema unidimensional, ou seja, a matriz de coeficientes tiver 3 diagonais só, né? Por isso que é tridiagonal, ele é um método direto, tipo uma eliminação de Gauss. Daí, se você pegar a dedução, você vai ver que ele vem mais ou menos lá da eliminação de Gauss lá. Então, ele resolve rapidinho, né? Se for unidimensional. Se ele for bidimensional ou tridimensional, aí ele se torna iterativo. Por quê? Porque ele resolve, é como se ele resolvesse linha por linha. Ó. O que ele faz é o seguinte, ó, primeiro eu resolvo um problema unidimensional para essa linha aqui. Tá, resolvi para esse. Bom, aí depois eu vou resolver para a linha seguinte e para a próxima linha. O que ocorre? Ó? Notem que para mim resolver essa linha eu preciso da linha de cima. Eu avancei 2 aqui, não sei como voltar.
ver se eu consigo voltar aqui. Aí, tá. Então, para resolver essa linha, eu preciso de informação da linha de cima, que são os elementos do norte, e informações da linha de baixo, que são os elementos do sul. Então, eu não consigo fechar o problema. Quando eu resolver essa uma linha aqui, eu tenho informações das outras linhas. Então, o problema não fica direto. Eu vou ter que iterar. Então, eu vou ter que fazer esse procedimento de resolver linha a linha várias vezes. E, na verdade, o que ele a vantagem desse método é o seguinte, ó, tá vendo? Essas bordas coloridas são as condições de contorno. Então, quando tu resolve uma linha inteira de forma direta, você pega essa informação da condição de contorno aqui e distribui ela dentro da tua matriz. É diferente da solução ponto a ponto, né? Eu resolvo esse ponto, aí eu peguei a informação da condição de contorno desse cara aqui e joguei para esse ponto. Aí eu resolvo para o segundo ponto aqui, só tem informação dessa condição de contorno. Então a informação da condição de contorno, quando você resolve ponto a ponto, que é o Gauss-Seidel, o Gauss-Jacob, ela demora mais a ser transferida para dentro da matriz. Então a solução iterativa ela fica mais longa, ela demora bem mais. Então aqui não, a cada vez que eu resolvo um problema unidimensional, eu já joguei a informação desse azul forte e desse azul fraco para dentro do meu sistema de equações. Então a informação da condição de contorno que eu preciso para fechar o problema está sendo transferida rapidamente. E mais, ele funciona para matriz, se for quadradinha, assim, se for estruturada, né? Precisa ser estruturado. Até dá para resolver não estruturado, mas aí você perde um pouco a razão, tá? Então a ideia, aqui, eu estou fazendo, vou começar de novo. Eu fiz para essa linha, para essa linha, para essa linha, para essa linha, para essa linha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer para essa coluna, né? Que também é uma linha virada. Então aí eu vou pegar e jogar a informação da solução lá de cima, da condição de contorno lá de cima e da condição de contorno lá de baixo para dentro do domínio computacional. Então quando eu passar por todas as linhas e todas as colunas, eu vou ter jogado essa informação para dentro do meu sistema de equações. E isso acelera demais a solução do problema, né? A iteração global lá acelera demais, né? E aí depois eu repito, 1, 2, eu vou até aí. Tá? Então eu vou fazendo isso aí até o quê? Até conseguir converger. Isso que eu fiz foi uma iteração. Eu estou chegando na segunda iteração aqui recentemente, né? Então uma iteração resolveu 5 sistemas lineares unidimensionais das linhas e mais 6, 7 das colunas, né? Então resolveu 5, 7, 12 sistemas lineares unidimensionais. Tá? O algoritmo está lá no Malassiqueira e está lá numa Lisca. É simples, não é difícil, mas se eu for explicar aqui vai levar um tempo que não acho que seja o objetivo desse curso. Tá? Eu vou pedir para vocês implementarem isso, que é relativamente simples. Então fica de tema o algoritmo. E o último método, que eu vou falar também assim superficialmente, mais a nível de notícia, seria o da decomposição da matriz LU. Mas é o que a gente chama de decomposição incompleta da matriz LU. Então, em vez de usar aqueles algoritmos que eu falei lá do Liro ou Cholesky, né? Acho que é esse que era o nome. Você pode criar algoritmos alternativos que têm duas vantagens. A primeira, eles usam só os termos não nulos da matriz. Matriz LU, ele faz conta com todo mundo. A formulação tradicional vai fazer conta com todos os elementos. A ILU não. Ela é uma decomposição incompleta. Então você vai fazer conta só com os termos não nulos da matriz. Então tu vai criar um algoritmo lá para usar só os termos não nulos. E o truque é justamente em você fazer a decomposição incompleta, né? Você vai criar matrizes LU cuja o produto delas não vai dar exatamente o A, que seria a matriz coeficiente. Vai dar um A mais uma linha. Você tem um resíduo, um erro. Que com as iterações, esse cara aqui tende a zero e daí você tem a solução do sistema.
E o truque está em criar essas matrizes, né, aproximadas para que isso aqui converja. Então tem vários papers, tem tese, dissertação na literatura que faz implementações. Não existe um algoritmo ILU, existem vários, tá? E várias possibilidades. Esse é um solver bem utilizado. Esse é um solver que eu utilizei demais. Eu não fiz. Eu peguei um solver ILU que estava disponível na internet lá para usar. Ele estava em Fortran, depois eu passei a usar C, eu fiz a conversão e coisa e tal, mas eu uso esse solver, tá? Mas não fui eu que desenvolvi. Mas ele funciona muito bem, ele é muito mais poderoso do que os Gauss-Seidel da vida, o SOR, e muito mais rápido esse algoritmo que eu peguei, né? Mas para nossas brincadeiras aqui, eu sugiro que vocês façam tudo, façam o solver, tá? Que a gente está exercitando. Na vida real, quando for resolver algo muito grande, é melhor ter um solver pronto, tá? Porque a gente não consegue. Imagina, tem gente que passa o doutorado inteiro só fazendo um solver. Então o solver para nós é uma ferramenta, né? Então a gente não está desenvolvendo solver. Então é melhor pegar um solver pronto para usar. Eu acho que é isso.